24 anos no ar pra você. Bom dia, cidades. Apoio Laboratório Célula Mater, Blumed Saúde e Infolog TI Tecnologia. Internet de qualidade de verdade. Olá, bom dia, tudo bem? Eu torço que sim. Que prazer estar com vocês no programa de hoje, no programa desta quinta-feira, dia 29 de abril. O Bom Dia Cidades foi preparado com o maior carinho para você. Tem muita informação de qualidade, muita prestação de serviço, muita curiosidade até às 9 horas da manhã. A gente fica junto, tá bom? Para abrir o programa de hoje, vamos homenagear o Dia Mundial da Dança, que é comemorado hoje. Essa arte faz parte e é capaz de conectar a prática, fazendo diversos benefícios para o corpo e para a mente de quem pratica. Passos sincronizados e atenção total aos comandos do professor. A galera aqui leva a sério o ditado: quem dança, seus males espanta. Eles fazem parte da turma de street dance infantil desta escola que fica em Santos. Dá para ver no rosto deles que empolgação não falta a cada passo que dão. E não escondem a paixão que sentem com a prática. A dança é uma arte, é uma coisa da minha família, eu dançava desde pequeno. Eu sempre ficava copiando as coisas, daí uma hora eu decidi dançar com a minha mãe, com a minha irmã. Isso é uma coisa bem legal para mim, faz parte da minha vida. A dança para mim é com certeza uma arte muito linda e eu amo muito fazer. Dança para mim é vida, digamos assim. A escola possui 6 tipos de danças, um desafio e tanto em meio à pandemia. O local precisou se adaptar às novas regras de proteção e reduzir as turmas para 30%. Mas para não perder nenhum passo novo, as aulas também acontecem remotamente. A pandemia chegou sem avisar, pegou todo mundo de surpresa e foi uma revolução no mundo da dança. Você tem que ensinar e aprender dança através de uma tela. Nós tivemos que tomar todos esses cuidados para não perder a qualidade do ensino e nem a motivação dos alunos, só porque estamos online, né? E a gente viu a resiliência e a força de vontade e o amor pela dança nessas alunas que não desistiram. Responsável pelo local, Letícia comemora a data que é tão importante para os dançarinos e incentiva. É o dia que a gente celebra a nossa arte. É uma arte performática que requer muita dedicação, muita disciplina, muito amor. E nós temos bailarinos que querem ser profissionais e bailarinos que levam a dança para sempre, se tornam adultos que dançam e que têm filhos que dançam. Tamanha a importância e o alcance da dança na vida das pessoas. Foi no balé que a Aparecida encontrou a paixão pela dança. A psicóloga descobriu na prática os benefícios da modalidade. É uma ótima opção para melhorar a qualidade de vida de qualquer um. A dança, muitas vezes, ela trabalha com espontaneidade, com emoção, com sentimento, com música. E isso, sim, faz com que a pessoa se sinta melhor ainda, né? Que melhore a autoestima, o humor, a expressão, inclusive, das emoções. São muitos benefícios. A dança está envolvida na minha vida, não só como atividade física, mas também como trabalha muito a mente. Eu coloquei a minha filha de 3 anos porque a dança traz também muita responsabilidade, disciplina, que eu acho que toda criança deveria ter. Dançar é mesmo viciante. Quem começa não quer parar. Aqui, a paixão vem desde cedo e não tem limites.
além dos benefícios da saúde, também faz um bem para a alma, não é mesmo? Então vamos ver como é que ficam o tempo e a temperatura nesta quinta-feira agora. A quinta-feira será de sol e pancadas de chuva em Santos, mínima de 17 e máxima de 24 graus. O mesmo acontece em Guarujá, onde há 60% de probabilidade de chover. A temperatura varia entre os mesmos 17 e 24 graus. Deve chover também em Cubatão, mínima de 20 e máxima de 27 graus por lá. Em São Vicente, o cenário também é de chuva e sol. A temperatura oscila entre 20 e 27 graus. Já em Praia Grande, o frio aparece um pouco mais, com mínima de 18 graus. A máxima é de 25 e deve chover. Quinta-feira de chuvas isoladas também em Mongaguá, mínima de 20 e máxima de 27 graus. E agora as informações atualizadas do sistema de travessias de balsas em todo o litoral paulista. Vamos ver. A gente já está vendo que uma câmera já está indisponível, a câmera de Santos, somente a câmera do Guarujá que está disponível. A gente vê que tem pouco movimento entre Santos e Guarujá. 7 embarcações neste momento fazem a travessia, 15 minutinhos de espera. Vamos ver então, produção, por que a câmera de Santos não está funcionando. Daqui a pouco a gente dá essa informação para você. Entre São Sebastião e Ilhabela, 4 embarcações neste momento, 30 minutos de espera de cada lado. Em Bertioga e Guarujá, 2 embarcações no momento, chove no local, ok? Motorista, muita atenção, 30 minutos de espera também. Entre Iguape e Jureia, 1 embarcação somente, também chove no local, 30 minutos. Entre Cananéia e Ilha Comprida, 1 embarcação, 30 minutinhos de espera. 12 minutos de espera entre Santos e Vicente de Carvalho para a travessia de pedestre. 3 embarcações fazem o trabalho. Entre Cananéia e Itariri, que é o continente, a travessia segue interditada, mas liberada para os ciclistas. Segundo o Departamento Hidroviário, toda a estrutura do atracadouro será reconstruída e, por isso, não tem data para voltar a funcionar. E agora, em sistema Anchieta Imigrantes, como é que está? O movimento é tranquilo em todas as rodovias, o tempo está encoberto, mas a visibilidade é boa. Motorista com destino à capital paulista deve usar as pistas norte da Anchieta e também da Imigrantes. Já a descida da serra rumo ao litoral é feita pelas pistas sul das 2 rodovias. A operação em vigor é a normal, 5x5. A pandemia faz com que o índice de acidentes de trânsito registrasse queda. Enquanto isso, autoridades aproveitam para intensificar ainda mais as campanhas educativas. As restrições da pandemia deixam o trânsito mais tranquilo, as ruas mais seguras. Será? Ficou um pouco melhor, o pessoal está um pouco mais consciente, a galera está em casa, eu acho que melhorou um pouco. Não tinha quase trânsito nenhum, mas agora já voltou ao normal, está bastante trânsito agora, hein? Bastante trânsito mesmo, o trânsito agora está intenso, hein? Mas no começo do ano, quando estava aquela história toda, você acha que ficou mais tranquilo? Opa, 90%, de 80% a 90%, estava bem sossegado o trânsito. No estado de São Paulo, foram registrados no primeiro trimestre de 2020 502 mortes em rodovias e 608 em vias municipais. Esse ano, também no primeiro trimestre, houve queda dos índices. Foram 497 mortes em rodovias, menos 1%, e 539 em vias municipais, menos 11,3%. E a pandemia pode ser a principal razão dessas quedas. O isolamento social traz menos veículos para a rua. Menos veículos nas ruas, menos acidentes. Os números apontam que Santos também está com o trânsito mais seguro. No primeiro trimestre de 2021, foi registrada uma queda de 45% no número de acidentes fatais. E também uma queda de 8% no número de acidentes não fatais. Isso comparado com o primeiro trimestre de 2020. A diretora de planejamento da CET Santos acredita que a pandemia colaborou com as reduções. Mas para ela, a razão dos números em queda é que o maior acesso à informação gerou conscientização. Hoje em dia, a comunicação está muito forte em redes sociais, as lives que estão sendo realizadas. E todo mundo acaba tendo um equipamento que você usa 24 horas na sua mão, que é o aparelho de celular, e que essa comunicação ela acabou sendo mais divulgada, essas informações relacionadas ao trânsito, essas dicas de como você ter uma maior segurança, talvez elas tenham se divulgado de uma forma mais ampla em razão dessa nova comunicação que foi estabelecida em razão da pandemia.
E também uma pesquisa da Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo de todo o estado de São Paulo revelou que, desde o início da pandemia da Covid-19, o turismo brasileiro teve um prejuízo de mais de 65 bilhões de reais, olha só. E o setor que mais sofreu impacto negativo foi o aéreo, perdeu 59,6% do faturamento. Em seguida, os serviços de hotéis em pousadas, com 41%. Vamos ver. Este hotel de Santos tem 161 apartamentos. Desse total, 48 podem receber hóspedes. 30% da capacidade, conforme o decreto na atual fase de transição. A expectativa da gerência é a volta dos turistas. Antes, só podia se hospedar quem estivesse na cidade a trabalho. Nós já esperávamos aí uma retomada um pouco mais aguda após esse primeiro trimestre, mas o processo de vacinação está sendo um pouco mais lento do que a gente imaginava. A gente teve decretos municipais com algumas restrições na nossa ocupação e no nosso público. Isso também acabou aí piorando aí, né, aumentando esse prejuízo, essa receita que a gente estava esperando para 2021. As companhias aéreas, as agências de viagem e principalmente o nosso segmento de hotéis, bares e restaurantes, existem prejuízos e demissões ainda não calculadas na sua real significância. E para que isso possa ser sanado, né, para que isso possa ser retomado no futuro, a participação da Federação, do Estado e dos municípios tem que ser muito ousada para que em 2, 3, 4 anos a gente consiga chegar no patamar que a gente tinha de turismo. Serviços indiretos ligados ao turismo também sofrem os impactos da pandemia. Luana fechou a agência no shopping e abriu o próprio espaço para evitar gastos com o aluguel. A coisa girava muito bem, rodava muito bem. Com o início da pandemia, a gente se preocupou, porque os custos muito altos, e a gente não sabia quanto tempo o shopping ia ficar fechado também. Decidimos sair, mesmo sem saber qual seria o cenário, né, que viria pela frente. E acho que foi a decisão mais acertada. Começamos a trabalhar aqui, começamos a nos reerguer, o movimento voltou, as pessoas voltaram a viajar, a procurar, se programar, fecha tudo de novo. Então, realmente, é preocupante. As redes sociais têm ajudado muito nesse novo momento. Só nesta semana, a agência registrou alta de 30% na procura por pacotes de viagem para outras regiões do país. Colocar a cara em rede social para trazer aquela credibilidade das pessoas conhecerem quem está por trás daquela empresa. Muitas promoções, então a gente tem investido muito em viagem com antecedência, para destinos dentro do Brasil, que obviamente tem dado menos problema, menos burocracia para viajar. E é isso, pensando em formas de diminuir custo tanto para a gente quanto para os nossos clientes, otimizando a resolução dos problemas. A gente ainda tem muita remarcação, muitos clientes com crédito pensando em viajar. Então, essa administração, todo esse processo para gerir esses problemas também fazem parte do nosso dia a dia. Agora a gente vai falar de um assunto que agrada muita gente, o emprego, ou melhor, as vagas de emprego. O Brasil abriu 184 mil vagas formais no mês passado, olha só que boa notícia. E agora as entrevistas estão com um novo modelo. É o uso da chamada videoentrevista, que já representa um aumento de mais de 2.000% em 6 meses, para você ter ideia, justamente por causa do isolamento social. Mas como driblar esses desafios e se sair bem durante esse tipo de seleção? Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a Rosana Daniele Marques, que é gerente de gestão de pessoas, e a nossa entrevista, você já sabe, é pela internet. Bom dia, Rosana, que prazer falar com você, seja mais do que bem-vinda aqui no Bom Dia Cidades. Bom dia, Tatiana, é um prazer estar aqui com vocês. Tá certo. Rosana, explica pra gente como funciona essa nova modalidade de entrevista. Olha, Tatiana, bem como você disse, né? É uma modalidade que veio, né? E realmente está muito em alta e tende a continuar, viu? Porque, afinal de contas, as empresas perceberam, né, que essa forma de recrutamento, ela também pode ser assertiva e ela é muito mais rápida, mais dinâmica, né? Então, é uma tendência que tende a continuar, viu?
E como é que as empresas se prepararam para fazer esse tipo de entrevista? Houve um investimento, houve um treinamento do pessoal do RH, por exemplo? Sim, sim. Na verdade, muitas empresas, elas já utilizavam, né, algumas ferramentas, mas muito mais para a parte de negócio, né? Realmente para desenvolvimento de novos negócios, reuniões comerciais, né? Mas não era tanta frequência quanto a gente tem hoje. Então, as empresas, de certa forma, elas já possuíam ferramentas, né? Muitas empresas já possuíam ferramentas para videoconferência. E a área de RH, ela veio, né, agora com essa tendência, treinando, né, suas equipes para conseguir desenvolver. Mas, Tatiana, na prática, né, e para quem está escutando a gente, não muda muita coisa, tá? É necessário ainda assim nós termos pontualidade, nos preocuparmos com a questão da apresentação pessoal nossa, né? A questão do olho no olho, né? Agora, olho na câmera. Então, algumas coisas já eram praticadas no presencial e nós levamos, né, essas mesmas exigências, né, também para o online. É isso que eu gostaria de te perguntar, Rosana. Como o candidato deve se portar na frente da câmera? Tipos de vestimenta, como ele deve falar, ele deve gesticular bastante, deve mostrar alguma coisa? Dá alguma dica para quem está assistindo a gente? Tá. Olha, vou passar algumas dicas, tá? Para quem está escutando a gente e tem entrevista online ou já quer se organizar e ficar preparado para quando ela surgir, né? A primeira coisa, Tatiana, que a gente tem que se preocupar é de testar a ferramenta que nós vamos utilizar aí para fazer a entrevista online. Então, é muito importante pegar com o recrutador qual vai ser a ferramenta, qual o nome dessa ferramenta, já baixar esse aplicativo, né? Ter essa espontaneidade, naturalidade para lidar com a tecnologia, né? Isso é um fator crucial. Então, eu sempre peço, né, quando eu oriento as pessoas, para que elas testem a ferramenta, conheçam o aplicativo, né, para evitar mal-estar e contratempo. E aí, depois que isso está ok, cabe-se as mesmas ponderações, né, de uma entrevista presencial. Então, continua a orientação de você pesquisar muito a empresa, entender de fato o seu currículo e qual é o match do seu currículo com essa oportunidade, né? Se preocupar com a questão da pontualidade no início da entrevista, apresentação, né, pessoal, o fundo também, né, Tatiana? É muito legal a gente, não precisa ser um fundo maravilhoso, né? Pode ser sim uma parede branca, uma parede, enfim, colorida, mas que seja algo gostoso, né, de se ver. Não pode demonstrar aí desorganização, bagunça, né? É importante também na entrevista online envolver ali a família, né, com quem você convive, para realmente, olha, de tal a tal momento eu vou, né, participar de uma entrevista online. Então, para evitar essas interrupções, né, colocar o celular no modo silencioso também para evitar distrações. Evitar também lugares com muitos barulhos, né, interferências e, claro, né, garantir uma boa internet para conseguir dar sequência aí no processo. Olha, dicas mais do que importantes. E, Rosana, todos os cargos podem ser, os candidatos podem concorrer a todos os tipos de cargos por meio da videoentrevista? Sim, Tatiana, hoje a maioria dos cargos, eles estão de maneira remota, né? Não existe uma definição, esse cargo pode, esse cargo não pode. Mesmo porque a entrevista online, principalmente a primeira etapa, ela é muito classificatória, né? Então, nessa primeira conversa online, o recrutador, ele já busca entender se aquele profissional, ele tem ou não as características que ele procura, que ele busca, né? Então, independentemente se a vaga é um pouco mais específica e é necessário, sim, né, o candidato comparecer presencialmente, isso não impede que a primeira conversa seja feita de maneira remota, seja feita online, né? Rosana, depois desse primeiro contato, da passagem dessa primeira fase, vamos dizer assim, entre o candidato e o recrutador, é possível fazer dinâmicas de grupo por meio da internet?
Sim, Tatiana, sim. Isso foi bem legal você ter ponderado, porque muitas vezes o candidato ele acredita que a entrevista vai ser de uma maneira individual, né? E quando ele chega, né, no momento da entrevista, ele percebe que existem outros candidatos e que ali vai ser realizado ou uma entrevista coletiva, né, ou até mesmo uma dinâmica em grupo. Hoje, essas ferramentas, elas possuem tecnologia e funcionalidades para que você consiga separar pessoas por salas de reunião, né? Você consegue sim desenvolver dinâmicas e atividades de maneira coletiva na entrevista. Então, é necessário calibrar essa expectativa para você não ser pego de surpresa, né? Então, quando o recrutador fizer o contato e você pegar as informações da oportunidade, principalmente saber a ferramenta que vai ser utilizado, vale sim você perguntar, a entrevista vai ser coletiva, vai ser uma dinâmica em grupo, vai ser uma entrevista individual, né? Com essa informação, né, em mãos, você consegue se preparar muito melhor. E você já falou que deve ser uma tendência, você acredita então que as empresas vão aderir a esse tipo de entrevista? Quem sabe abolir a entrevista presencial? Corremos esse risco? Olha, Tatiana, eu acho que abolir o presencial talvez seja muito forte, né? O ser humano, ele ainda gosta do convívio, né? Ele ainda gosta do olho no olho, face to face. Então, eu acredito que seja, sim, uma tendência que veio para ficar, né? Não vai acabar, mesmo pós-pandemia. Mas pode ser, sim, que em algumas empresas, em alguns cargos, a entrevista presencial, né, com medidas de segurança, ainda seja uma forma de garantir essa aproximação, né? Então, acho que vai depender muito de como as empresas vão olhar e as pessoas aí vão se portar, vão agir, né? Rosana, eu agradeço demais a sua presença aqui no Bom Dia Cidades. Que entrevista esclarecedora, não é mesmo? Muito obrigada, viu? Tatiana, eu que agradeço o espaço. Um ótimo dia para vocês. Um ótimo dia para você também. Ainda nesta edição, vamos falar da compulsão alimentar. Muitos brasileiros sofrem desse transtorno relacionado à comida, você sabia? E ainda saber os detalhes de como funciona o ambulatório de consultas virtuais. Perfeito para essa época que vivemos. Fica aí, a gente volta já já. Nós somos a Infolog TI Tecnologia. Contamos com ultra velocidade de até 200 MB de velocidade. Tem a internet fibra ótica da Infolog para jogar, estudar, assistir sua série favorita, navegar e o melhor, internet sem limite de downloads. Planos a partir de R$ 94,98. Velocidade de 40 até 200 MB. Vem para Infolog. Ligue 4062-9908. Disponível em São Vicente e Praia Grande no Esmeralda e Ribeirópolis. Consulte disponibilidade. Já faz 1 ano que a vida mudou. Alguns estão distantes por amor. O trabalho de muitos ficou diferente e de outros ficou ainda mais difícil. A vacina vem, mas não podemos relaxar. Cada um de nós temos responsabilidades. Se puder, fique em casa. Se precisar sair, use máscara e mantenha o distanciamento social. Sempre limpe as mãos com álcool em gel ou água e sabão. Faça a sua parte. Uma campanha da Blumed. Parabéns aos atletas da Unisanta que garantiram vaga para as Olimpíadas de Tóquio 2021. Na maratona aquática, Ana Marcela Cunha. Nos 200 metros, borboleta, Léo de Deus. É o esporte e a educação trabalhando juntos para levar o Brasil no mais alto posto mundial. Universidade Santa Cecília, formando campeões no esporte e na vida.
Olá, já estamos de volta e bom dia para você que chegou agora. Seja mais do que bem-vindo. Ficamos juntos até as 9 horas da manhã, ok? A telemedicina ganhou muito espaço nessa época de pandemia. E pensando nisso, o SUS de Santos lançou o Conecta Ambesp. É um ambulatório de consultas virtuais. Olha só que bacana. O serviço será administrado pelo Ambulatório de Especialidades Nelson Teixeira. E para saber os detalhes desse serviço, a gente conversa agora com o chefe de Departamento de Atenção Especializada da Secretaria da Saúde, Devanir Paz. Olá, seu Devanir, como vai o senhor? Bom dia, seja mais do que bem-vindo. Bom dia, Tatiana. Bom dia a todos. Muito obrigado. É um prazer recebê-lo. Seu Devanir, como é que funciona esse tipo de ambulatório agora? Bom, na prática, os pacientes que já são atendidos no Ambesp Nelson Teixeira, numa primeira consulta, além da avaliação da consulta em si, o médico determina ali, estabelece por critérios clínicos, se ele tem a possibilidade de, numa consulta de retorno, que essa consulta seja feita pelo modo remoto, por telemedicina. E aí, quando se encaixa nesse perfil, esse paciente, ao sair desta primeira consulta, ele vai na própria recepção do Ambesp e ali ele recebe as orientações, o link e as informações para que, no dia dessa consulta remota, ele acesse de uma forma bem simples numa plataforma web. Não é um aplicativo, não há necessidade de instalar nada. Dá para ser pelo celular, por exemplo? Por um celular, por exemplo, por um computador, um tablet, qualquer sistema que tenha acesso à rede móvel. E quais são as especialidades que podem ser atendidas por meio de uma consulta online? Nesse caso aí das consultas online, a gente tem, por exemplo, cardiologia infantil, endocrinologia, consulta anestésica de pré-operatório, dermatologia. São ao todo 19 especialidades que podem entrar nesse modelo, desde que o paciente tenha uma condição clínica que permita isso somente na consulta de retorno. Então, isso aí é definido pelo médico, vale explicar isso direitinho, não é mesmo, seu Devanir? Correto. E importante, para você ter uma ideia de como nós estamos fluindo bem nesse tema, a gente atende em média no Ambesp Nelson Teixeira cerca de 800 consultas. Dependendo do dia, a gente já tem retorno que variam entre 35% e 50%. Ou seja, você consegue em alguns dias até 400 pessoas no modelo de telemedicina, e isso significa 400 pessoas a menos circulando na rua e numa unidade de saúde, né? O que é muito importante nesse momento de pandemia, que diminui a circulação dessas pessoas. Isso é uma coisa muito importante. É justamente isso que eu ia perguntar para o senhor. Foi a maneira que a Ambesp conseguiu para também liberar a demanda que devia estar reprimida por causa da pandemia? Isso é uma pergunta importante, uma questão muito importante, porque com a pandemia nós tivemos que represar consultas, as consultas eletivas, que é o caso desse equipamento, né? E da maioria dos equipamentos ambulatoriais da Secretaria de Saúde, nós tivemos que cancelar muitas consultas e agora estamos retomando essas consultas, em breve com totalmente 100%. Então, sim, temos consultas represadas e agora o esforço para colocar isso em dia. E a telemedicina vem ao encontro disso. Seu Devanir, esse tipo de atendimento pela internet vale para consultas urgentes? Não, veja bem, nós estamos falando de um atendimento eletivo, né? É um atendimento ambulatorial. Consulta de urgência, não. As intercorrências que o paciente ambulatorial possa ter, vai ter que ser estudado o caso. Da mesma forma que a gente estuda ampliar cada vez mais esse tipo de consulta. Por exemplo, nesse momento a gente faz o atendimento no Ambesp Nelson Teixeira. E a gente já está viabilizando para que isso aconteça no Ambesp da Zona Noroeste também. Então, por exemplo, a gente está vivendo uma época de pandemia, né, por causa da Covid-19, alguns casos de dengue, chikungunya também na cidade. Quem tiver algum problema de urgência ou emergência deve procurar as unidades de saúde. E para um tratamento, aí quem sabe por videoconferência na Ambesp, depois de passar pela primeira consulta, é isso? Correto. Urgência e emergência são as UPAs. A partir disso, dependendo do problema do paciente, ele é encaminhado para atendimento ambulatorial. Primeira consulta obrigatoriamente presencial, para que o médico conheça o paciente, crie vínculo com ele, entenda o seu problema
e mediante a análise dessa primeira consulta, a possibilidade de retorno por telemedicina. E você falou de Covid, no caso desse serviço do ambulatório Nelson Teixeira, ali nós não temos atendimento de Covid no modo ambulatorial. Para esta finalidade, a gente tem um outro serviço da Secretaria de Saúde, na Rua da Constituição 556, no CCDI, que é encaminhado já para atendimento ambulatorial pelas próprias UPAs, aqueles pacientes que não demandam de atendimento de internação hospitalar. Entendi. Esse serviço é novo, né? Eu gostaria que o senhor falasse para mim como os médicos estão recebendo esse novo tipo de atendimento. A aceitação, né? O momento é muito bom, porque apesar de ser uma coisa nova, a vida toda está muito dinâmica. A gente fala de aulas online, de reunião, de entrevista, não, por exemplo, aqui agora a gente nesse momento, de tantas atividades online. Então, o próprio Código de Ética Médico já prevê a possibilidade desse tipo de consulta. Então, é só uma adaptação, mas é interessante que dá mais aceleração ao atendimento, a fluidez aumenta, né? É muito tranquilo trabalhar com isso. E os pacientes, seu Devanir, como é que eles estão recebendo esse tipo de atendimento? A resposta está bacana? Também estão gostando. Desculpa. Também estão gostando. É lógico que a gente atende, no caso do município de Santos, que tem um histórico de pacientes idosos, né? Alguns ainda têm resistência ou dificuldade com a tecnologia. E veja bem, não é uma coisa compulsória. Se a pessoa tem a possibilidade de uma consulta remota, ela será atendida por uma consulta remota, desde que ela se sinta segura para acessar e tenha a condição ali de tecnologia para fazer isso também, né? É uma decisão ali entre médico e paciente a partir dessa primeira consulta. E caso haja necessidade dessa consulta por meio do telefone, do computador ou do tablet, ele vai receber todas as orientações, não é mesmo? Todas as orientações, né? Reiterando, após a primeira consulta, ele passa no balcão da unidade, nesse caso a Ambesp Nelson Teixeira, retira ali todas as informações, aí ele receberá um link posteriormente, um dia antes da consulta, aonde ele vai ter essa consulta alcançada e desejada. Seu Devanir, muito obrigada. Uma informação importante. Lógico que nessa consulta, na prática, o médico ali no segmento desse tratamento, ele pode, né, fazer isso, porque está dentro da ética médica, fazendo a prescrição, pedidos de exame e depois alguma pessoa ou o próprio paciente pode ir lá apenas retirar medicamentos, pedido de exame, o que for necessário. E outro detalhe interessante, pacientes com mais de 80 anos ou pessoas com comprovada redução de mobilidade podem receber os medicamentos, as guias e tudo que precisa, que é resultante dessa consulta em domicílio. Nossa, que boa notícia. Então, quem está nos assistindo, se quiser mais informações desse serviço, sobre as consultas por meio da internet, é só entrar em contato com o telefone que está aqui na sua tela, tá bom? Seu Devanir, eu agradeço demais sua entrevista aqui no Bom Dia Cidades, um serviço muito importante para quem nos assiste. Obrigada de coração. Ok, eu é que agradeço, Tatiana, e a população. A gente se sente feliz e orgulhoso de poder promover essa agilidade de atendimento para as pessoas nessa situação tão difícil, de tão más notícias, né? Mas é isso, é o SUS do município de Santos na vanguarda, como sempre. Bom dia para o senhor e parabéns pela iniciativa. Bom dia, obrigado. Nos últimos 4 meses, somente a cidade de Santos registrou quase 1.000 casos de chikungunya, que é a doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Só que além de ficar doente, as pessoas ainda têm que conviver com as sequelas. Andréa mora em Santos. Teve chikungunya em fevereiro. 2 meses depois, a cabeleireira ainda toma remédio para dor. Não sei o que eu vou sentir depois que eu parar de tomar o remédio, porque assim, estou tirando aos poucos, né? A dosagem, espaçando mais o tempo de tomar. Então, quando eu terminar de vez, eu não sei. Mas antes, como eu estava tomando remédio, mesmo assim com dor, agora eu estou bem melhor, estou 90%, mas ainda sinto os punhos, leve dor de cabeça. Hoje mesmo eu senti umas dores nos dedos do pé. Desde o início do ano, os casos dispararam.
principalmente em Santos. São quase 1.000 registrados. Em fevereiro, a maior alta, 572. Entre eles, uma morte. Somados os casos de São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Bertioga, chegam a 197. O próprio nome já diz, na sua língua original, chikungunya significa aqueles que se dobram. Como principal manifestação do pós-fase aguda de doença, nós temos a complicação de artralgia, dor articular. Essa dor articular é variável de pessoa a pessoa em intensidade. Isso depende também de outros fatores, até mesmo problemas articulares prévios que a pessoa talvez tenha, como artrose e artrite, tendo assim um agravamento com essa doença. Lembrar que essa inflamação das articulações que acontece após a fase aguda é derivada do vírus, mas não é o vírus atacando diretamente as articulações, e sim uma resposta inflamatória. Quando eu tive os sintomas, até publiquei no Face, gente, eu estou com chikungunya, tomem cuidado, passem repelente, tomam muita água se pegar, porque não é fácil. Ficava com medo das pessoas pegarem, em casa só eu peguei. Aí ficava com medo dos meus filhos pegarem, você fica até traumatizada, porque o que eu passei, não quero que ninguém passe. A recuperação é bem difícil mesmo. Agora, sabe aquela vontade de atacar a geladeira, aquela vontade incontrolável de comer um doce? Ai, meu Deus, como eu tenho? Cuidado, hein? Pode ser compulsão alimentar. Para você ter ideia, 4,7% dos brasileiros sofrem algum tipo de transtorno relacionado à comida. E como será que isso pode prejudicar o nosso organismo? O psiquiatra Bruno Reis está agora conosco pela internet e vai nos dar uma entrevista para falar sobre o assunto. Olá, doutor Bruno, como vai o senhor? Seja bem-vindo aqui no Bom Dia Cidades. Olá, bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, doutor Bruno. O senhor pode explicar para a gente o que é um transtorno alimentar, por gentileza? O transtorno alimentar é um grupo de transtornos psiquiátricos, relacionados à saúde mental, em que há uma perturbação severa no comportamento alimentar. E isso causa grandes transtornos, desdobramentos na saúde física, inclusive, dessa pessoa, e ela passa a ficar disfuncional em todos os setores da sua vida em função da alteração do seu comportamento alimentar. Existem vários tipos de transtorno? Sim, existem, né? E os três principais hoje é a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno compulsivo alimentar. E eles têm características um pouquinho distintas, né? A anorexia é um pavor, um medo de se ganhar peso, associado a um tipo de perturbação da própria imagem. A pessoa fica apavorada e acredita que ela está com peso excessivo, quando na verdade está com baixo peso. A bulimia nervosa, diferentemente, já é episódios recorrentes, de compulsão alimentar, que estão associados a um mecanismo compensatório, ou seja, a pessoa também tem medo de ganhar peso, ela tem a compulsão alimentar, mas logo em seguida ela usa de artifícios para compensar essa ingesta, por exemplo, forçando vômitos, com o uso de laxantes e outras coisas que acabam infelizmente fazendo. E o mais comum de todos eles, que é para todos nós, acho que todos já passamos por uma situação assim, é a compulsão alimentar. E essa sim é muito mais associada à ansiedade, a estados depressivos, em que a gente tem uma ingesta alimentar pontual muito acima daquela que é esperada para aquele momento, aquela oportunidade. Isso que eu ia perguntar para o senhor. Então, os gatilhos podem ser esses, né? Exato, exato. Hoje a gente sempre está relacionando com a pandemia, e a compulsão alimentar isoladamente, ela traz uma sensação de culpa muito grande. E podem ter gatilhos que são emocionais, é o que nós chamamos de fome emocional. Alimentar-se para compensar algum tipo de sensação e não para poder nutrir o seu organismo. E como é que as pessoas podem fazer para tentar conter essa ansiedade? Existe a diferença entre ansiedade e compulsão alimentar, certo? Exato, existe. A ansiedade é um transtorno em que nós estamos sempre preocupados, pensando com alguma coisa que ainda não aconteceu, que está lá no futuro, mas nós antecipamos o sofrimento desses fatos que ainda não ocorreram. Já em relação à compulsão alimentar, ela é muito caracterizada, muito junto com a ansiedade, pois ela pode ser uma manifestação
dessa ansiedade. Um bom jeito da gente perceber é se a gente começa a ver alguns comportamentos alimentares alterados. Por exemplo, passar a comer mais rapidamente, aumentar a frequência das vezes que a gente vai comer, a gente comer até passar mal, comer sem sentir fome e expressar um descontentamento com as consequências desse hábito alimentar. Começar a se sentir mal, com baixa autoestima, reclamar do nosso peso, são sinais de que nós estamos sim tendo a recorrência da compulsão alimentar. E existe alguma maneira que a gente possa controlar isso? Existe, né, alguns hábitos que podemos fazer em casa. A compulsão alimentar ela é mais fácil, digamos assim, mais simples a gente indicar algum tipo de tratamento, diferentemente da anorexia, da bulimia, que são condições muito mais graves e precisam de um acompanhamento psiquiátrico, nutricional, multidisciplinar, muitas vezes até com internações por conta das consequências. Mas as melhores dicas são relacionadas ao comportamento alimentar. Então, por exemplo, fazermos refeições sem usar a TV, sem usar o celular, montarmos o nosso prato, não levar tigela ou panelas à mesa, aquela coisa do brasileiro da abundância, né, e deixar lá uma disponível para a gente poder comer mais devagar, mastigar de 20 a 40 vezes o alimento ou até ele se dissolver. Enfim, alterações que são comportamentais, são mais simples da gente conseguir fazer e sempre buscar o acompanhamento, né? Quando vamos falar da dieta, de um profissional nutricionista, e se tiver prejuízos funcionais em relação à saúde mental, procurar um profissional da saúde mental para auxílio e orientação. Doutor Bruno, pela sua experiência, o senhor percebe que esse tipo de compulsão afeta mais homens, mulheres, pessoas mais novas, mais idosos? Qual que é a avaliação que o senhor faz? A compulsão alimentar ela é mais comum em mulheres, em torno de 3,5% da população, do que em homens. Homens está num patamar de 2%. Mas ela é muito comum em portadores de ansiedade. Como eu disse, a gente chama da fome emocional. Durante a pandemia, com os fatores estressores, eles podem funcionar como gatilhos para o desencadeamento desse comportamento compulsivo em relação à alimentação. E o que mais caracteriza é a sensação de culpa imediata que a pessoa sente após o episódio de ingesta excessiva dos alimentos. A gente viu durante a pandemia o aumento do estresse emocional, do contato em casa e, obviamente, falando de compulsão alimentar, tivemos sim um aumento de casos das pessoas sofrendo desse transtorno. O tratamento, doutor Bruno, pode ser feito também por meio de medicamentos? Sim, existem novos medicamentos atualmente, né? Tem que se tomar bastante cuidado em relação a isso para não fazermos a automedicação. Toda vez que for necessário ou indicado um tratamento medicamentoso, ele deve ser rigorosamente feito com supervisão de um profissional habilitado para isso. Existem novas opções, mas sempre lembrando que devem ser associadas a comportamentos mudados, a terapias comportamentais e com equipe multidisciplinar envolvendo aí profissionais da nutrição. E o tratamento é diferenciado de pessoa para pessoa, né, doutor? Exatamente. O tratamento ele tem que ser individualizado, levado em consideração a característica de cada indivíduo e muitas vezes a gente consegue resultados excelentes através das terapias com cognitivo-comportamentais, ou seja, o que nós estamos querendo dizer é que nem todos os transtornos nós necessitamos de algum tipo de tratamento medicamentoso. A gente precisa, na verdade, mudar o nosso comportamento, conseguirmos alterar aquilo que está nos fazendo mal, reconhecer que isso está fazendo mal, para aí sim a gente conseguir colher os frutos de uma melhor qualidade de vida. Doutor Bruno, eu agradeço demais a sua presença aqui no Bom Dia Cidades. Muito obrigada pelas informações e eu tenho certeza que ajudou muita gente. Tomara que sim, estou à disposição. Uma ótima quinta-feira para vocês. Para o senhor também, prazer recebê-lo. E em instantes vamos falar de uma importante operação no maior porto da América Latina para o combate de crimes e inclusive a pirataria. E os destaques do Santa Portal. Você não vai perder, né? Sai daí não. As manhãs de segunda a sábado, com a palavra de uma nova dimensão. 9 da manhã, na sua Santa Cecília TV. Muita gente acha que 2020 simplesmente não existiu. Mas aqui no Célula Mater,
O ano foi um dos mais intensos. A gente precisou entender o momento para se adaptar, transformar, evoluir. Tudo novo com o objetivo de sempre preservar a vida. E pode escrever, para 2021, a nossa dedicação só não será maior do que a certeza de continuarmos ao seu lado. Participe da campanha Baixada Solidária, na luta contra a fome, numa iniciativa da Central Única de Favelas, em conjunto com o Colégio e Universidade Santa Cecília. Estamos arrecadando doações para a aquisição de cestas básicas e produtos de higiene para 190 favelas da Baixada Santista. Informações unisanta.br/Baixada Solidária. Colabore agora, afinal, essas pessoas têm pressa. Apoio Sistema Santa Cecília de Comunicação. Já estamos de volta e bom dia para você que chegou agora. Seja mais do que bem-vindo, que bom ter a sua companhia. Olha só, autoridades do Porto de Santos concluem hoje uma fiscalização para coibir diversos crimes praticados no mar. Os trabalhos começaram no início da semana e várias embarcações já foram fiscalizadas, inclusive. O repórter Fabiano Roma vai acompanhar essa operação hoje com a Marinha, com a Capitania dos Portos e conversa com a gente ao vivo sobre esse assunto. Olá, Fabiano, bom dia para você. Onde você está exatamente? Oi, Tati, bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a gente aqui no Bom Dia Cidades. Olha, eu estou aqui dentro da Capitania dos Portos, em frente ao Grupamento de Patrulha Naval do Sul-Sudeste, tá? Já está rolando toda uma preparação para essa operação. A gente deve embarcar daqui a pouquinho, por volta das 9 da manhã. Eu vou pedir para o Márcio Periquito mostrar algumas das embarcações e um pouquinho da preparação para essa operação. Você está vendo ali os militares da Marinha fazendo últimos ajustes, ali certamente estão conversando ali detalhes do que vai acontecer nessa operação. Você está vendo ali nas imagens do Periquito que a embarcação tem à frente aí uma metralhadora super potente, os militares também vão armados. Essa embarcação aqui da Marinha é um navio patrulha, um chamado navio patrulha. Ali tem o nome dela, ó, Barracuda. E ali você vai ver também, olha, essa lancha preta que provavelmente deve acompanhar. É uma embarcação operacional, ou seja, deve vir também Polícia Federal, Polícia Militar Ambiental, Receita Federal, Autoridade Portuária e também a Agência de Transportes. Todos participam dessa operação que foi denominada Descarte. Olha, o objetivo dessa operação é evitar os crimes no mar, como o tráfico de drogas, né, contrabando e também os crimes ambientais. É muito importante a gente destacar isso, por isso a participação do IBAMA, como, por exemplo, crime ambiental em alto mar. Por exemplo, descarte irregular de resíduos de navios, né? Às vezes o navio faz uma limpeza de porão e descarta aquela sujeira no mar. Não pode, o IBAMA vai junto com a Marinha e com a polícia para coibir isso. Também a pesca ilegal também em áreas proibidas. Olha só, a invasão de áreas restritas é outro crime que também a operação quer coibir. Quais são essas áreas restritas? Por exemplo, uma área de proteção ambiental como a Laje de Santos, ou então as áreas próximas aí às plataformas de petróleo, né? Toda essa operação acontece desde terça-feira. Alguns resultados já foram obtidos aí, para você ter uma ideia. 10 navios já foram vistoriados só em um dia, os navios que estavam aqui no Cais Santista. E daqui a pouquinho a gente embarca, provavelmente vai ser nessa lancha aqui, para acompanhar essa operação, viu, Tati? E a gente vai trazer para vocês aí no Caderno Regional uma reportagem super bacana do último dia da Operação Descarte. Fabiano, Tati, com você.
Fabiano, eu gostaria de fazer uma pergunta, por favor. Essa operação também segue todos os protocolos de vigilância contra a Covid-19. Inclusive, vocês tiveram que fazer teste para poder embarcar, é isso? Perfeitamente, Tati, muito bem lembrado. Todos os protocolos de segurança contra a Covid-19 são seguidos. A gente chegou aqui bem cedo na Capitania dos Portos. Logo que chegamos à sede do grupamento, já os militares nos encaminharam para uma área de testes. Eu e o Márcio Periquito fizemos o teste da Covid-19, né, para saber se a gente já tem anticorpos, ou seja, se já tivemos contato com o vírus, né? No meu caso e no caso do Periquito, deu positivo, porque a gente teve Covid. O nosso telespectador que acompanhou aí, né, sabe que a gente ficou um tempo afastado por conta da doença, mas já criamos anticorpos, segundo o resultado dos exames. Então, tá tranquilo, mas isso não quer dizer que a gente deve descuidar aí das medidas de segurança. Portanto, máscara, distanciamento, álcool em gel, tudo isso está sendo respeitado nessa operação, e daqui a pouco na lancha também vai ter limite de pessoas por embarcação para que a gente possa aí viajar em segurança. Tati? Tá certo, Fabiano. Muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para você e cuidado, por favor, né? Pode deixar, Tati. Eu vou devolver para você. Vou pedir para o Márcio Periquito mostrar mais uma vez a embarcação de combate, o navio patrulha, a lancha de patrulha, perdão, e você vê ali a metralhadora. Tati, com você. Muito obrigada pelas informações, Fabiano. Trabalho mais do que importante para percorrer o maior porto da América Latina e os desdobramentos dessa operação você vê em uma reportagem também especial no Caderno Regional de hoje. E ainda falando em segurança, para reduzir os índices de criminalidade em Santos e ajudar no monitoramento das ruas, a Prefeitura anunciou a instalação de 211 novas câmeras que possuem uma tecnologia diferenciada. 3 dessas novas câmeras foram colocadas próximas à Prefeitura. Equipamentos do tipo podem ajudar a identificar criminosos como estes, que aparecem nas imagens. 2 homens roubando uma televisão em uma concessionária no centro de Santos. Toda a ação foi registrada por câmeras de monitoramento do estabelecimento. Crimes assim se tornaram comuns no centro da cidade. Recentemente, nossa equipe acompanhou a manifestação de comerciantes que cobravam as autoridades quanto à insegurança no local. Está passando por uma situação complicada econômica, por uma situação de pandemia, todo mundo adaptando suas empresas. Aqui a gente tem empresários, comerciantes, proprietários de imóveis, e todo dia quando a gente chega para trabalhar, a gente fala, será que teve surpresa hoje? Ao todo, até o início do ano que vem, Santos deverá ter mais de 1.700 câmeras espalhadas pelas ruas e com uma tecnologia diferenciada, todas sendo observadas dentro do CCO, Centro de Controle Operacional, que funciona 24 horas por dia. São 211 câmeras que fazem parte desse novo projeto. E, é claro, toda a estruturação para elas. Então, rede de cabeamento de fibra ótica, e as próprias câmeras, elas contam com softwares de última geração que permitem ações inteligentes. Com isso a gente consegue fazer, por exemplo, muros digitais. Se uma pessoa ou alguma coisa passa por esse muro digital, ela automaticamente dispara o sensor aqui do nosso centro de controle operacional, permitindo maior agilidade nesse atendimento. E em tempos de pandemia e corrida para a vacinação, é preciso ter atenção total para os equipamentos e pontos de saúde da cidade. Os equipamentos da saúde estão 100% monitorados. E é claro, agora, uma particularidade muito grande na Arena Santos. Na Arena nós temos a estratégia do drive-thru, ali nós temos uma câmera fixa, parada realmente, 24 horas, o nosso container, onde realizamos o armazenamento provisório das vacinas, justamente nessa estratégia de vacinação. Sem dúvida, talvez aí as vacinas sejam o nosso maior tesouro e por isso toda essa atenção em protegê-las ao máximo. Nas ruas, moradores de Santos e das cidades vizinhas aprovam o novo investimento. Com certeza traz uma segurança a mais, sim, né? Principalmente para a gente que trabalha, que sai um pouco mais tarde, você ficar na rua e saber que tem segurança, com certeza é melhor, desde que realmente seja efetivo. É válido, sim, ter mais monitoramento por câmeras. E até porque nós conseguimos ficar mais seguros, né? Mais protegidos. Então, por estar sabendo que a cidade vai ter mais monitoramento e sendo mais vigiado por câmeras, será ótimo.
Verdade. Agora chegou a hora da gente saber os destaques do Santa Portal e o editor-chefe Lucas Krempel já está aqui comigo. Bom dia, Lucas, tudo bem? Bom dia, Tati, tudo bem? Tudo ótimo. A gente gostaria de começar falando sobre o anúncio do governador que estendeu a fase de transição em todo o estado, né? Isso, exatamente, do dia 1º de maio, sábado, até o dia 9, com pequenas alterações, né? As que chamam mais atenção. As academias vão poder funcionar agora das 6 às 8, das 6 da manhã às 8 da noite. Ampliou, né? Antes era horários fracionados, né, ao longo do dia, com alguns intervalos, e agora vai direto das 6 da manhã às 8 da noite. Restaurantes e similares também das 6 às 8, direto, sem intervalo. E comércio também das 6 às 8 também. E o toque de recolher segue mantido, né, das 8 da noite às 5 da manhã, mas eu acredito que aqui em Santos e região deva ter alguma alteração. Porque os índices de internação estão diminuindo. E não só isso, o Santos já estava, a Baixada, né, como um todo, já estava uma semana à frente do estado de São Paulo. Então, algumas dessas coisas, tirando as academias, Santos já estava praticando, né, e outras cidades da região também. Então, eles normalmente esperam o decreto do governo do estado ser publicado, né? Isso deve ter ocorrido agora na parte da manhã. E na sequência eles discutem em cima do decreto do governo do estado quais alterações que eles podem fazer. E aí tem uma promessa que vale lembrar, que foi feita numa live do prefeito Rogério Santos 2 semanas atrás, na qual ele falava que se Santos continuasse reduzindo, independentemente do que o governo do estado anunciasse, eles poderiam reduzir o tempo do toque de recolher. Aumentar a flexibilização. Aumentar. No caso, tipo, até 10 horas da noite, por exemplo, ou até 9 horas da noite, porque hoje é até 8 horas, né? Isso. Então, não sei, pode ser que tenha isso, mas não é possível confirmar isso 100%. E isso tudo, a questão da fase de transição, de ter ampliado, tem a ver também com o índice da Covid, né? Então, que houve um menor índice desde março. Agora eu queria saber com você, o menor índice no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, como um todo, de mortes, né? Ou de infectados? De internação. Ah, tá. Então isso está em 79,8%. É o menor índice desde início de março. Esse índice chegou a estar no estado inteiro 90%. E só que, para mim, também tem uma falta de consenso entre os representantes do governo, né? Porque um dos representantes já tinha alertado aí a possibilidade de voltar a fazer a flexibilização por regiões, né? Então, se a Baixada Santista tem um índice bom, poderia ir para a fase laranja, se Araraquara... Como estava no começo, né? Como estava no começo, só que aparentemente eles vão seguir essa questão estadual, porque agora 79,8%, a partir do momento que você consegue manter 75% ou menos por 2 semanas, você consegue flexibilizar para a fase laranja. Então, acredito que eles estejam indo nessa direção, de manter a flexibilização pelo estado e não pelas regiões, como já havia sido adiantado por um dos integrantes do governo, que isso iria acontecer, né? Que iam voltar a fazer como no início, mas não voltaram. O Santa Portal sempre vai acompanhar esses possíveis desdobramentos. Uhum. Inclusive, também tem informações bem importantes de polícia, né? Exatamente. Um golpe envolvendo uma loja de games e cultura geek lá de São Vicente. Como aconteceu esse caso, né? Eles criaram um perfil fake nas redes sociais e vendiam produtos, né? Com boleto. Então, você ia lá fazer o boleto com eles, tudo, eles pegavam o dinheiro e não entregavam nada. Só que usando o nome de uma loja que existe. Uma conceituada. Uma loja conceituada em São Vicente e que caiu nesse golpe. E aí foi quando a proprietária descobriu e teve que tomar as providências, né, fazer boletim de ocorrência, tudo, para tentar identificar esses criminosos. Ainda não foram identificados, mas fica o alerta aí, né? Tá sempre de olho nas redes sociais, ver se ninguém está usando o nome da sua empresa.
aplicando esse golpe, porque... O prejuízo fica para o consumidor. Exato, também, né? Prejuízo para o consumidor e mancha a imagem também do empresário, né? Que tem o seu próprio negócio, o empreendedor. Um outro assunto que teve bastante destaque também foi o fechamento de cassinos clandestinos. Isso. Na Vila Belmiro, mais de 62 pessoas tinham lugar. Então, assim... Pouca aglomeração, né? Pouca aglomeração no cassino. Mais uma vez, né? A gente já falou de cassino aqui algumas vezes e desde o início da pandemia, inclusive eu recebo pedido de ajuda de amigos que falam: Lucas, vocês têm que falar dos cassinos, minha mãe não sai do cassino. Então, assim, eu fiquei feliz de ver que não tinha mãe de nenhum amigo lá no cassino, mas fica o alerta aí para não ir no cassino, mesmo que tenha tomado a segunda dose já, né? É melhor, joga um dominó em casa, né? Um baralho. Além do perigo da contaminação, né, é uma contravenção penal. Todos os envolvidos que estão no cassino, que forem flagrados durante a abordagem da polícia militar ou da polícia civil até mesmo durante uma investigação, vão ser levados para a delegacia, vão ter que assinar um termo circunstanciado. É uma situação bem constrangedora também, né, e responder por isso. E aqui em Santos, né, não dá para falar em São Paulo, porque em São Paulo a gente viu que a situação era diferente, mas aqui em Santos normalmente é um público muito acima dos 60 anos, né? Então a gente fica muito preocupado com isso. Tá certo, Lucas. Agradeço demais a sua participação hoje. Imagina. Até amanhã. Até amanhã. O Jornal de hoje fica por aqui. Eu agradeço muito a sua companhia, hein? Às 7h30 da noite tem o resumo das notícias no Caderno Regional. Obrigada pela companhia novamente. Muita saúde, muita paz para você. Amanhã a gente se vê. Bom dia, cidades. Apoio Laboratório Célula Mater, Blumed Saúde e Infolog TI Tecnologia. Internet de qualidade de verdade.